como é que foi, assim, pra começar no crochê? Você trabalhava antes com o quê? Então, eu trabalhava num escritório. E esse escritório me permitia ter muito tempo. Porque eu meio que atendia, era meio que... Como é que eu posso dizer? Era de tempos em tempos. Vinha alguém, aí não vinha ninguém. Foi na minha gravidez, né? E aí, eu tinha tempo pra aprender a fazer delineado, eu tinha tempo pra aprender... Eu tinha tempo pra tudo. Fazia unha, dormia, fazia tudo que vocês imaginarem. Falei, gente, tenho tempo. E aí, assim, eu comecei a fazer aos pouquinhos, né? Comecei a fazer um croppedzinho aqui, outro ali. E aí, foi quando eu migrei pro crochê. Só que aí, eu tive o Pedro e continuei trabalhando nesse lugar, né? O primeiro ano, eu fiquei com o Pedro. E aí, depois eu voltei pra esse lugar. E aí, tinha a mesma rotina. Paguei alguém pra ficar com o Pedro, minha mãe ficou um tempo. E aí depois eu continuei fazendo. Só que o crochê começou a me dar mais dinheiro do que o trabalho que eu tinha e me permitia estar com o Pedro. E assim, eu perdi o primeiro passinho dele. Entendeu? Eu recebi em vídeo que ele ficava com uma menina. E foi pouco tempo, foi tipo uns 3 meses só que eu voltei a trabalhar e ele ficou. Só que aquilo ali dilacerou meu coração, né? Porque, assim, eu nunca quis ter um filho. Quando eu engravidei, assim, eu engravidei com 20 anos e meio que foi... Eu não curtia a minha gravidez, porque eu ficava, mano, acabou minha vida. Eu era das minhas amigas a mais responsável, assim, na minha cabeça, sabe? Eu era que conversava, eu era que, sabe? Tava com 19 anos quando meio que eu comecei a namorar o pai dele. E aí, quando eu engravidei, eu falei, acabou. Acabou. Então, quando o Pedro nasceu, quando eu digo que ele faz parte disso, porque ele mudou muita coisa na minha cabeça, sabe? Eu nem... Aquele clichê da mãe. A gente nem lembra o que a gente pensava antes de ter. Então, assim, quando o Pedro nasceu, eu ainda não senti nada. E aí, quando ele fez 17 dias, ele sentiu muita cólica. A minha ficha caiu. Eu falei, mano, eu sou mãe dele e ele depende de mim, exclusivamente de mim. E aí foi quando eu falei, tá, não dá pra trabalhar fora, não dá pra... Ainda tentei, mas meu coração ficava, sabe? E aí foi quando eu comecei a falar, tá, o crochê tá aqui, tem gente que encomenda, uma coisa ali, outra coisa aqui, dá pra trabalhar, dá pra viver? Dá pra viver. E aí comecei a fazer só o crochê. Só que aí começou a vinha dificuldade, né? Tipo... No mês tinha encomenda, no outro mês não tinha encomenda. E como eu fazia touquinha, eu cobrava 35 reais na touca. Então, assim, era muito trabalho pra pouco dinheiro. Sim. E eu não tinha reconhecimento de lado nenhum, apoio de lado nenhum. Era tipo um hobby. A Ellen faz isso pra ter um dinheirinho. E aí depois eu comecei a trabalhar em evento. Olha só, eu trabalhei com muita coisa paralela ao crochê pra poder ficar com o Pedro. Então, quando eu decidi de vez, assim, tem 3 anos, 4 anos mais ou menos, que eu decidi de vez. Falei, larguei. Mas aí também, minha filha, eu me dediquei ao crochê, assim, de postar tudo que eu fazia. Hoje eu tenho mais critério pra postar uma foto, mas antes eu postava. A gente toma muita porrada, né? Tipo, não sei se eu faço. Não, com cliente, então a gente acaba travando um pouco. Sim. Mas no início, foi quando mais explodiu, assim. Aí eu comecei a ser valorizada. E aí, começou as blogueiras a virem, né? Parceria. E aí eu comecei a fazer parceria. Na verdade, eu comecei a trabalhar com umas clientes que eram amigas de amigas, e elas me davam muito resultado. Tipo, viajavam pra lugares, hoje são minhas clientes até hoje, queridíssimas, assim, sabe? Vão pra fora do Brasil e levam o meu crochê. Hoje o meu crochê tá em todos, já foi pra Cancún, pras Maldivas. Eu vi um post seu que eu amei, que você botou assim, olha o nosso conjunto, sei lá, em Cancún mesmo. Eu falei, gente, viajado, mais viajado que eu. Eu falo, tá me levando, porque é um pedaço meu, sabe? Eu fico feliz. Tem cliente minha que chega e fala assim, amiga, você não sabe, é porque somos todas amigas. Amiga, você não sabe, eu vou pra um lugar. Aí não me conta, né? Porque eu vou pra um lugar, eu tenho que levar os seus looks e tal. Aí faz a encomenda. Aí eu, beleza, e vou lá fazendo a encomenda. Daqui a pouco ela, eu vou pra tal lugar. Aí eu falo, meu Deus, parece que eu recebi um convite, sabe? Pra ela. Porque eu recebi, a pessoa tá escolhendo a minha marca. Ela podia ir em várias lojas, mas ela tá escolhendo levar uma coisa feita por mim. Sabe, uma coisa que ela vai registrar, porque eu falo isso, né? Hoje em dia eu não vendo muito assim, eu quero. Não, a pessoa precisa levar, porque é uma coisa que ela vai registrar e vai recordar pro resto da vida,
Entendeu? Então é uma lembrança. Eu vendo memórias, sabe? Eu vendo uma roupa que provavelmente uma noiva usaria numa lua de mel, né? Numa lua de mel ou num ensaio de casamento. Porque é num aniversário importante, 30 anos, 40 anos. Então, pra mim, isso é muito foda, sabe? Assim, por eu falar assim, cara, hoje eu não é que eu não faça questão, assim, de vender pra outras pessoas. Mas eu faço questão de gente que fala, eu quero, eu posso, eu vou levar. E eu digo assim, eu posso, é a gente que junta. É a gente que parcela. Porque a gente, desde o momento que a gente fala eu quero, eu posso, a gente pode. Entendeu? Tem gente que pega e fala assim, mês que vem eu venho encomendar com você uma coisa de R$160. E mês que vem, ela vai separar, ela vai juntar, porque no final do ano, ela vai viajar e quer levar. E é onde eu vejo que o meu trabalho chegou, sabe? E tu olha pra trás e eu olho pra trás pelas meninas, através delas. Elas falam todas as fases que eu passei. Uma vem e fala, eu tenho um neném pequeno, tá difícil pra mim. Aí eu vejo nessa fase. Aí eu vejo a outra que fala, meu marido não apoia, ele fala que o que eu faço não é trabalho. Aí vem o meu pai quando fala, sabe? O meu pai, eu falo do meu pai assim, mas teve uns meses atrás que eu tava desanimada com diversas coisas, né? Isso acontece, acho que em todas as áreas. A gente erra e fala, mas essa área aqui não... Não, em todas as áreas eu acho que tem uma dificuldade grande em algum momento. E aí eu tava desanimada e o meu pai me deu uma chamada. Ele falou assim, olha pra você. Você sempre tentou mostrar pra todo mundo que o que você fazia trabalho. E hoje que você conseguiu, você quer parar? Você quer desistir? Você quer... Sabe? E ele falou um monte de coisa assim, só que isso marcou muito, porque ele foi a pessoa que lá atrás, por estar preocupado, falou pra mim que, tipo assim, não aguento mais te ver dentro de casa, cara. Vai fazer alguma coisa que eu veja você viver, você viva. Porque eu trabalhando no crochê, eu sou dona de casa, sou a Ellen crocheteira, cabelo pro alto, baby doll. Hoje eu tô tentando mudar isso, porque faz toda a diferença você botar uma roupa, um reboco e trabalhar. Mas é meio que isso, sabe? O meu trabalho. Agora eu tô batendo aqui. Nada, não. Go, go.